15 anos depois, o que restou da maior tragédia climática do século XXI. Desde 1900, foi a segunda maior, perdendo apenas para a tragédia da Serra das Araras, em 1967, época que informações não eram 100% confiáveis. Revisamos aquele momento com os olhos do tempo, como se tivesse ocorrido em outras vidas. Mas é fundamental que ele não seja esquecido, que os heróis sejam lembrados, que o sofrimento se reverta em empatia e que fiquemos alertas e não adormecidos para enfrentar a força da natureza. O trabalho de cobertura da TV Zoom foi incansável e começou ainda no dia anterior com o desabamento da Rua São Roque. Um prédio desabou agora no final da tarde na Rua São Roque, em Olaria. Segundo informações, cerca de 9 casas foram atingidas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham em busca de sobreviventes. A cobertura completa você assiste 6:15 da noite no Zoom TV Jornal. Nos parecia que o desabamento daqueles prédios já seria uma catástrofe. Então nós trabalhávamos já na São Roque, como se aquilo ali já fosse algo muito ruim. Conforme a chuva foi aumentando, o Coronel Robadei, que nós estávamos juntos, toda a noite nós passamos juntos, e ele pelo celular, ele via pelo site que a quantidade de chuva estava muito grande. Primeiras informações, pelo menos 9 famílias moravam no prédio que desabou. Até o final da tarde, 2 pessoas haviam sido resgatadas com vida dos escombros. Equipes de emergências de várias unidades de saúde foram mobilizadas para trabalhar no resgate das vítimas. Voluntários ajudavam num trabalho que deve se estender pela noite. Pelo menos 3 pessoas estão desaparecidas. Desesperada, esta mulher busca notícias do sobrinho, que estaria em uma das residências. Sobrinho! Temos um alerta, choveu muito nas últimas horas, principalmente aqui no bairro de Olaria. Com certeza esse desabamento tem uma relação com essas chuvas e a gente mantém esse alerta, o município está em alerta. É preciso que as pessoas que estão em área de risco, que tenham muita atenção a qualquer sinal. Um pai salvou toda a sua família aqui porque ouviu o barulho, viu a casa rachando e conseguiu sair a tempo. O Corpo de Bombeiros continua o trabalho de busca às vítimas aqui na Rua São Roque, onde um prédio desabou esta tarde. Quartéis de outros municípios foram convocados para ajudar no socorro. Até o momento foram retiradas 3 pessoas dos escombros. 2 mortes foram confirmadas. A de uma menina chamada Ashley e a de um senhor que seria o dono do prédio. E o momento que mais me marcou foi que nas últimas 24 horas nós tínhamos, eu me lembro, que 188 milímetros de chuva. Bom, o que aconteceu em Friburgo não tem parâmetros no Brasil. Uma tragédia dessa magnitude, na história do nosso país, foi a primeira vez que ocorreu um número tão grande de vítimas fatais, um número tão grande de atingidos numa noite só. Foi a primeira vez no Brasil. Para nós, como profissionais, mesmo com experiência de outras tragédias, o tamanho dela causou um conflito entre os próprios recursos que se possuía e os recursos que eram necessários. O difícil acesso a alguma das localidades, a necessidade de movimentar recursos para alcançar essas comunidades, isso gerou um caos logístico e a administração tentou de todas as formas atender o mais depressa possível. Mas realmente, do ponto de vista da experiência de quem viveu essa tragédia, ela é única para a maioria dos bombeiros que aqui estiveram. Na realidade, o negócio foi tão trágico que o número de óbitos, eu não sei nem se conseguiram até hoje levantar, mas foi muito grande. Faz uma semana que Nova Friburgo vive em clima de desespero. Na madrugada do dia 12, a Defesa Civil registrou 300 milímetros de chuva. As águas invadiram casas que nunca tinham sofrido o drama das enchentes. Em meio à escuridão, vários bairros ficaram embaixo d'água, como mostram as imagens registradas pelo repórter cinematográfico Elson Câmara em Conselheiro Paulino. Até agora, a Defesa Civil ainda não conseguiu contabilizar quantos pontos de deslizamento foram registrados em Nova Friburgo. Centenas de casas desabaram,
provocando a morte de famílias inteiras. Nossa equipe de reportagem foi a primeira a acompanhar o drama dos moradores do Alto do Floresta, que virou uma clareira. Quem não perdeu a vida tentava resgatar os vizinhos. 2011 começou de uma maneira trágica aqui em Nova Friburgo. Ao andar pelo Floresta, podemos ver os moradores nervosos, preocupados, muitos ajudando. Muitos estiveram aqui durante toda a noite, ajudando os moradores que perderam suas casas, como é o caso do Rogério. Rogério, você acompanhou essa tragédia. O que aconteceu aqui durante a noite? Foi um caso, meu Deus do céu, parece até que o mundo estava acabando. Vamos botar assim, gritos e mais gritos e tudo escuro. Ninguém conseguia ver nada. O dia clareou, nós só vimos isso aí, tragédia e mais tragédia, casas e mais casas demolidas, destruídas, corpos e mais corpos depois retirados, vidas e mais vidas sendo resgatadas com vidas, né? E, enfim, né? É isso aí que vocês estão vendo aí, que Friburgo acabou. Lá no alto, nós contamos, no mínimo, por altas, de 1 a 1, no caso, não todos, chegou a 50 corpos. Aqui no início da RJ 130, a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente, a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. E a gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Camila Ramos para o plantão do Zoom TV Jornal. Juntamente com a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, está localizada a Univida. O abrigo foi montado provisoriamente para alojar cães, gatos, coelhos, chinchilas e até mesmo uma coruja. Esses animais também foram vítimas da tragédia que comprometeu Friburgo. Muitos deles perderam os donos e ficaram perdidos pelas ruas da cidade. Uma das responsáveis do Instituto Estadual do Ambiente revela como os trabalhos estão sendo realizados na unidade. O Instituto Estadual do Ambiente está dando apoio, várias instituições, a Marinha do Brasil também. Então, o poder público está atuando em conjunto com ONGs locais. ONGs de outros estados também vieram dar uma ajuda, levando os órfãos para adoção em outros estados. 10 dias depois da tragédia, nossa equipe foi ao Córrego Dantas e encontrou mais alguns personagens desta história, que está longe de ter um fim. A gente começa essa reportagem mostrando uma das entradas do bairro de Córrego Dantas, que já foi totalmente destruída, com muita lama, muito pedaço de árvore, entulho, e não tem como você ter acesso. Então os moradores improvisaram uma ponte, já que a anterior foi destruída. Eles improvisaram uma ponte, a gente percebe que tem alguns moradores passando com restos de pertences que estavam nas casas, tentando salvar o que tinha lá dentro. E a ponte é uma ponte toda de madeira, tem um pedaço de porta. Só dessa maneira a gente consegue chegar no bairro, que foi um dos mais destruídos por essa tragédia que aconteceu aqui em Nova Friburgo. Luiz Cláudio Rosa nos concedeu, em 2011, uma entrevista comovente, com os olhos de quem presenciou e viveu aquele momento trágico. Quando foi 3h15, 3h20 da manhã, meu telefone tocou na cabeceira da cama, peguei o celular, era um vizinho, um amigo nosso, Marcelo, ele ligando, Luiz Cláudio, pelo amor de Deus, acorda rápido que Tilino tá morrendo, vem aqui para casa. Quando chegamos aqui, essa área aqui em frente estava um mar, tinha aproximadamente uns 15 metros de largura do rio. Um rio assim que estava uma correnteza violenta e mesmo assim com a ajuda de corda, que já pegamos um rapaz ali do outro lado que tinha corda, conseguimos atravessar.
Quando foi 4h10, conseguimos tirar o Natan. Nós salvamos o Natan ali, o filho deles, com 14 anos, pela janela. A casa era mais ali em cima. A casa, ela rodou de local, ela mudou de posição e desabou. Pá, fez assim tudo de repente. O Dr. Paulo Canedo, à época diretor do Laboratório de Hidrologia da COP, concedeu uma entrevista para o documentário O Desafio das Águas, na qual explica o fenômeno que provocou a tragédia. O que foi singular foi que, ao mesmo tempo que essa chuva ocorria, uma chuva de larga área de abrangência, pois ela choveu na serra toda, quer dizer, enquanto durava a chuva frontal, aquela que pegou São Paulo, começou a aparecer também a formação de nuvens cumulonimbus em alguns pontos da Serra Fluminense. São aquelas tradicionais chuvas de verão. São cumulonimbus, são nuvens que dão uma pancada de chuva forte, mas com duração muito pequena. É uma nuvem com muita energia, você pode ver pela foto. São nuvens que têm grandes descargas elétricas, têm grandes ventos, ela tem uma forte energia, mas ela tem uma pequena duração. Ela dura 15 minutos, 20 minutos no mais. E não dura mais porque ela se extingue, porque a energia dela vem da condensação do vapor d'água. Como a região, em geral, se condensa e acaba o vapor, ela morre junto com a falta de vapor. No caso da Serra, havia uma ligação atmosférica entre a região amazônica brasileira e a região serrana. Isso significa, em palavras mais vulgares, havia como se fosse um cano que pudesse permitir a passagem do vapor da Amazônia para a região serrana. E aí, portanto, havia uma disponibilidade de vapor d'água na região serrana muitíssimo acima do normal. Vapor d'água não é nuvem, nem sequer vai gerar chuva, mas é a água no estado gasoso. Mas é tudo que a cumulonimbus precisa. Esse é o alimento da cumulonimbus. Então, a cumulonimbus apareceu, ela se forma, cai, extingue-se e imediatamente havia um prato de comida, que é essa fonte de umidade vindo da Amazônia. E aí a cumulonimbus se alimentava e nascia novamente e caía. E como havia comida, ela nascia novamente e assim ficou. Então, a grande distinção entre essa formação de cumulonimbus e as formações de cumulonimbus normais de pancada de verão é exatamente a duração. Enquanto aqui na cidade, uma cumulonimbus demora 15, 10, 20 minutos, lá demorou 4 horas e meia. Pedro Bessa, fotógrafo e videografista, foi o primeiro colaborador da TV Zoom a sair em campo. Uma iniciativa própria que nos rendeu importantes registros daquele momento. Eu ia postando as coisas até o momento que de repente eu não tinha mais luz, não tinha a bateria do telefone descarregou. E aí isso já era por volta de 5h30, por aí. Foi o tempo de eu pensar assim, poxa, se acabou o Conselheiro, eu pensava nos meus colegas da TV Zoom, os cinegrafistas, todos eles moravam em Conselheiro na época. E aí eu fiquei pensando, pô, pra lá acabou. Pra lá vai acabar tudo. Eu preciso registrar isso aí, porque eles não vão conseguir chegar, a TV, não sei como é que tá a situação da TV, se tem como alguém pegar uma câmera lá ou não. Então o meu trabalho aqui vai ser registrar isso aí. E esperei até, devia ser umas 6h30, 15h para 7 mais ou menos, quando eu saí de casa. Ainda tinha um palmo de água no teto, saí de bota. E aí você começa a ver que o caos está instalado na cidade. Antes estava de noite, eu não tinha noção do que tinha acontecido no resto da cidade. Fui andando em direção ao centro para contornar e a minha ideia era pegar a General Osório aqui pela Praça do Suspiro e chegar até lá. Chegando ali perto do Cavalo Preto, eu vi que estava totalmente alagado, com vários produtos boiando, o caos cada vez maior, você vê aquele delírio todo. Cheguei até aqui a Praça do Suspiro, isso aqui era só lama. Onde eu estou aqui agora, nesse local, a lama bateria aqui quase no meu pescoço. Segui andando em direção ali a Cristina Zied. Cheguei naquela região ali, aquela quantidade absurda de lama e tinha aquele prédio que tinha caído. E aí de repente eu olho para um lado e vejo um caminhão de bombeiro todo destruído. Também não sabia o que tinha acontecido ali.
gente começa a ver que desceu barreira para todos os lados da cidade. Onde você olhava, todos os morros você olhava, tinha descido barreira. E aí a gente comecei a filmar o que estava acontecendo ali naquele momento, filmar e fotografar ali na região daquele prédio. Bombeiros que estavam de plantão, que não estavam com a roupa de bombeiro, mas eu sabia que eram bombeiros, estavam pegando coisas naquele caminhão que estava destruído ali, para ir resgatar outras pessoas ali na região, naquele prédio que tinha caído, nas casas tinham caído, naquela lama que desceu em cima daquelas casas todas. E aí veio aquele choque enorme de ter visto um prédio ter caído e de repente naquele momento começou a abrir uma fissura no prédio. A gente ouviu o craquelamento da fissura sendo aberta e os bombeiros mandando todo mundo sair. Eu estava lá com a câmera e falei, não, daqui não vou sair não, depois vocês procuram o cartão de memória, mas eu tenho que registrar isso aqui, porque achava que o prédio ia cair de novo. Tiveram alguns momentos que chamaram muita atenção. Eu comecei a ver pessoas vendendo água muito caro, já começaram a aparecer os aproveitadores, aquilo me chamou muita atenção, me deixou muito triste. E quando eu fui numa padaria que estava toda alagada, mas tinha alguns produtos que tinham ficado ali, eles estavam dando os produtos para quem quisesse pegar lá, porque eles tinham perdido muita coisa, eles não estavam vendendo. E aí quando eu cheguei na padaria eu consegui pegar um pacote de biscoito, já não tinha muita coisa mais, mas consegui pegar um pacote de biscoito, tinha mais um outro pacote de biscoito, eu só peguei um. E de repente começou outro chegando, tentando pegar outro pacote de biscoito. Quando ele tentou pegar o segundo tentou pegar também e começaram a brigar pelo pacote de biscoito. Eles começaram a brigar fisicamente por causa de um pacote de biscoito que no final das contas se rasgou, caiu no chão. Eles continuaram a brigar em cima dos farelos do pacote de biscoito. Então as pessoas se tornam meio que bichos. No terceiro dia, isso aqui ainda era muito cheio de lama e como a gente sabia que a igreja ainda estava do jeito que tinha ficado, né? A gente não tinha muita noção do que tinha lá dentro, mas sabia que estava cheia de lama e estava intocado ainda. Então aqui todo dia chegavam um monte de cinegrafistas, fotógrafos do Brasil inteiro que já estavam aqui tentando chegar na igreja. Formava uma fila aqui de pessoas para tentar chegar, profissionais tentando chegar lá dentro da igreja, só que a lama ainda estava muito fofa. E todo dia se tentava e ninguém conseguia chegar, afundava, era resgatado, mas não conseguia chegar na igreja. E aí, um momento, um fotógrafo da Folha de São Paulo conseguiu chegar, foi o primeiro a chegar. Atrás dele foi outro fotógrafo do Estadão, ele tentou seguir os mesmos passos e afundou. Essa altura do campeonato já era umas 6 da tarde, já estava quase anoitecendo. E aí eu decidi ir atrás também, era a minha vez, peguei um caminho diferente e também consegui chegar. E no fim das contas só eu e aquele fotógrafo da Folha de São Paulo conseguimos chegar lá e registrar o que estava lá dentro. Lá dentro tinham 2 carros, eu não sabia ainda, mas já tinham 4 corpos ali dentro. História triste, os meninos tentaram fugir da lama, tentaram subir em direção ao teleférico e quando desceu a barreira teleférica, elas vieram junto, vieram parar dentro da igreja. E aí você meio que se divide, né? Você tenta ser menos atingido pela tragédia do que aconteceu e tenta focar as suas energias no que você está fazendo de trabalho ali para tentar, até para você ter um pouco de sanidade. Muitas empresas foram gravemente atingidas pelas águas ou por deslizamentos. Algumas não se recuperaram, enquanto outras seguiram em frente e hoje carregam o aprendizado de 2011. Podemos citar a Locasom, maior empresa de sonorização da região, que teve um galpão destruído e os equipamentos levados rio abaixo. O mesmo aconteceu com a Destaque Iluminações, que compartilhava o galpão da Locasom. O Nova Friburgo Country Club teve seus lagos soterrados pela lama, a FAOL teve a garagem alagada e vários ônibus danificados, além de muitas outras empresas que não tivemos a oportunidade de citar. Um exemplo de resiliência e agilidade foi a concessionária Águas de Nova Friburgo, do Grupo Águas do Brasil.
Funcionários de diversas unidades foram deslocados para a cidade e conseguiram restabelecer o fornecimento de água potável em notáveis 11 dias. Grande parte do material deste especial foi extraída do documentário O Desafio das Águas, produzido pela TV Zoom para Águas de Nova Friburgo em 2011. Naquele momento, eu atuava como coordenadora de operações da Águas de Nova Friburgo, e enquanto as famílias lidavam com suas dores próprias, a gente se deparava com uma urgência coletiva que era restabelecer o abastecimento do município. Mais de 60% da população foi atingida e a gente precisava restabelecer o fornecimento de água para que a gente desse o mínimo de dignidade para aquelas pessoas voltarem a reconstruir as suas vidas, as suas famílias, porque sem água a gente não tinha como fazer limpeza, não havia cuidado, não havia como seguir. Então foi desafiador para nós, enquanto Águas de Nova Friburgo, que também estávamos com equipes que foram atingidas pela tragédia, com as suas dores próprias, mas a gente precisava tirar forças sobre-humanas para poder entregar água às pessoas que passavam por aqueles dramas. Então, liderar naquele momento foi difícil, a gente precisava tomar decisões difíceis, não tínhamos todas as informações que a gente precisava, mas além de tudo, a gente precisava cuidar das pessoas. Eu digo que foi um momento que as nossas equipes, os nossos funcionários, nós não tivemos tempo para chorar as nossas dores. Só após o restabelecimento de água que a gente pôde parar para realmente chorar e ver o que tinha acontecido nas nossas famílias. Essa tragédia, ela traz uma urgência em planejamento. As tragédias climáticas, elas vão ser cada vez mais recorrentes. A gente observa não só em Friburgo, mas as fortes chuvas em toda a região serrana, as estiagens também que a gente se depara. Então, eu acho que o maior conhecimento que a gente levou do que aconteceu em Friburgo foi o planejamento e visão de longo prazo, que inclusive hoje esse é um valor da empresa, do grupo em si, visão de longo prazo. Saneamento não é só uma infraestrutura enterrada no chão. Saneamento é o que permite com que as pessoas sigam a sua vida com água de qualidade, esgoto tratado e um futuro sustentável. A saúde mental talvez tenha sido a mais atingida pela tragédia, pois seus efeitos são visíveis até hoje. O telefone toca 3 horas da manhã, minha irmã dizendo: fica tranquilo, tá tudo bem. Ninguém liga para ninguém às 3 horas da manhã para dizer que tá tudo bem. Vir para a cidade, que é uma coisa habitual, que todo friburguense que precisa trabalhar ou estudar fora faz a vida inteira, foi por si só um grande desafio. A gente não sabia nem como faria para chegar. Se a gente iria com uma Patamo, se a gente iria 4x4, se a gente viria de helicóptero, o que seria possível fazer. Eu entendi ali que alguma coisa estava muito fora do lugar, mesmo sem saber exatamente o que era. A viagem foi longa, foi dura, foi penosa, muitas paradas no caminho, necessidade de ajuda de muitas maneiras. A gente teve tanto que no pequeno comboio que a gente conseguiu formar cedo, a gente teve que impedir que a população saqueasse uma determinada loja na estrada para cá. Isso para mim foi muito marcante, eu nunca tinha visto as pessoas lutando pela sobrevivência da maneira como estavam lutando. E já na estrada eu tive o anúncio de tudo aquilo que eu viria depois. Me arrumei e fui andando pela rua, já senti assim, um clima pesado e perguntei na esquina da minha casa para uma pessoa que estava passando na rua se alguém tinha morrido, estava com essa sensação ruim, sabe, de morte. Ela falou assim: minha filha, a cidade acabou, tá todo mundo... Foi onde eu comecei a olhar para o lado assim, e perceber que literalmente tinha acontecido uma coisa muito grave na cidade. Eu fui designado para ficar no centro da cidade. Estava se formando ainda o primeiro hospital de campanha que a Marinha colocou na praça.
A gente ficaria teoricamente ali, alojado, trabalhando ali, mas eu fui direto para o colégio, porque o colégio estava recebendo os primeiros corpos. E o meu trabalho como psicólogo teve muito mais a ver com contenção física, porque as pessoas estavam começando a chegar para fazer o inverso do que a vida faz a gente fazer. Era uma pessoa para reconhecer a família. Certamente livros não preparam a gente para viver isso, nem tampouco uma graduação comum, é só um exemplo na vida. Não tinha atendimento psicológico, senão contenção das pessoas. A imensa maioria das pessoas chegava e desmaiava. A imensa maioria das pessoas tinha uma crise, ficava a 1 metro do chão, paralisava. A nossa cidade trava agora uma nova batalha, a de reconhecer e enterrar as vítimas do soterramento. No IML montado no estádio Celso Peçanha, muita gente ainda tenta buscar informações de familiares e o voluntariado ajuda na difícil tarefa. Muito abalados, os parentes procuram pelos nomes de familiares na lista na entrada do IML improvisado. Dona Maria mostra as fotos de toda a família que morreu em um desabamento. Com lágrimas nos olhos, espera o corpo dos netos, que só foram encontrados hoje. Ela já enterrou o filho e a nora. Morreu tudo debaixo da barreira, ali do Bar da Uru. Não escapou ninguém. Agora acabou minha família, acabou meu neto. Não, ainda tem o netinho que eu te falei, né? Que vai fazer 15 anos. Do meu primeiro filho. Aí agora acabou meus filhos, acabou. Só existe um netinho. Morreu tudo, ó. A minha família, ó. Só tem eu e meu marido e minha irmã viva agora. 2 irmãs, o resto acabou a minha família. E esse netinho de 15 anos. Acabou. Mas a gente vai fazer o quê, né? Deus é glorioso. Tudo que Ele manda a gente tem que ainda agradecer a Deus, né? Porque Deus dá, tira e conforta o coração da gente. Como é que fica agora a vida? A gente está vivo, tem que beber, tem que dormir, tem que... Mas não faz mais sentido. Fiquei na carreta que estava no Córrego Dantas, né? Foi um dos lugares mais afetados. Então eu me lembro, assim, não posso falar por motivos éticos, né? Mas de ter ali acolhido as pessoas em situações assim muito extremas, sabe? Extremas mesmo, de ter que optar. Mãe que teve que optar na hora que a casa estava caindo, de quais filhos daria para salvar e ter que assistir os outros familiares sendo soterrados, de pessoas que tiveram que, enfim, estavam caindo, né, os escombros em cima de si e tiveram que tomar medidas extremas ali. Eu dormi a primeira noite no portão da maternidade, na segunda noite foi na própria praça, na terceira noite a gente conseguiu dormir na maternidade, no chão, não tinha colchão, não tinha nada. A gente conseguia se alimentar com o que chegava, e eventualmente chegava uma quentinha. Quero destacar 2 tipos de efeito, um efeito de primeiro momento e um efeito de segundo momento. O efeito de primeiro momento para quem está no campo e trabalha com isso é um efeito que se mede pelo corpo, fundamentalmente pelo corpo. Se mede pela insônia, pela irritação, pela perda de apetite, se mede pela febre, pelo pensamento que não cessa, mas é o corpo que vai dar os primeiros sinais. Isso acontece com a população, isso acontece conosco. Foi muito comum e é muito comum você ver a população com medo, o medo que paralisa, o medo que faz com que todos esses sintomas que eu estou falando incidam sobre a pessoa. Eventualmente é a boca seca, eventualmente e esse paciente em particular eu não esqueço, de um pai todo machucado, como tantos corpos estavam vivos, mas muito feridos. Ele não permitia que a filha saísse do olhar dele. O máximo que ela podia ir no abrigo em que ele se encontrava era até onde os olhos dele podiam vê-la. O de segundo momento, eu posso falar por mim em primeira pessoa. Enquanto a gente conversa aqui hoje, chove há 1 semana em Friburgo. Na primeira noite que choveu, eram 3 horas da manhã, eu estava de pé, olhando a janela da minha casa para ver o que estava acontecendo. É alguma coisa que fica, que incide. É alguma coisa que eu sei hoje voltar a dormir quando isso acontece, mas eu não consigo evitar de acordar. Eu sei que eu preciso levantar, preciso ver, eu sei voltar a dormir. Mas isso ainda me faz levantar. Isso fica
como alguma coisa que nos constitui, é uma marca da vida no nosso tempo histórico. E eu não convido nenhum de nós a apagar isso. Eu convido a cada um de nós a fazer alguma coisa com isso. Eu convido a cada um de nós a pensar sobre isso, a encontrar pessoas que ainda queiram discutir, sejam por eventos como esse, ao redor dos 15 anos, um documentário tão fundamental como esse, que coloca isso de novo em fala, e coloca isso de novo para a gente poder pensar e elaborar, falar um pouco mais sobre isso e se preparar. A melhor saída que a gente tem para esse excesso que a gente viveu, e alguns de nós ainda vivem, porque as perdas são para sempre, né? A gente refaz a casa, a gente limpa a rua, a gente refaz até uma montanha. O teleférico está lá para mostrar o que é você ser capaz de refazer um morro inteiro. A gente refaz isso. O máximo que a gente consegue fazer é como a gente lida com a dor da ausência das pessoas que não estão mais aqui. Mas isso não significa que a gente precisa desistir, nem que a vida deixa de ter sentido. A gente reconstrói isso. Nesse dia eu aprendi que não existe o quanto você possa estudar que te prepare para uma vivência como essa que a gente passou aqui. Então, geralmente, quando eu estou lidando com uma situação de forte teor emocional, eu fico muito ligada pela sobrevivência. Então, ali, quando eu estava atendendo as pessoas, eu estava segurando, né, para poder acolher. E depois, na ida para casa, eu te falei, né, naquele momento que a gente voltava a pé, o impacto acho que foi mais esse, refletir sobre a finitude da vida, né, e o quanto a gente tem que dar valor ao nosso momento hoje, as coisas que realmente importam, né. E a terceira maneira da gente poder lidar isso, a gente não pode escapar disso, é poder cobrar do poder público mais. É poder se colocar como cidadão diante disso. Eu não quero fazer com que a tragédia esgote apenas as dificuldades pessoais que a gente tem. Eu não quero trabalhar apenas com o nível da individualidade, nem cobrar só da nossa rede pessoal, a única rede de suporte. Cidade é relação. Cidade é rede. Cidade é cuidado. Cidade é pertencimento. A gente está nela, a gente cobra dela. A gente está nela, a gente constrói, a gente luta para que ela seja melhor. Em nenhuma das vezes em que eu atuei em tragédias, eu atuei sem aprender, sem trazer alguma coisa, sem fazer com que isso pudesse se transformar numa técnica para a gente poder aprimorar a qualidade do atendimento que a gente pode prestar para a população. Não só para a população, como também para um público muito especial que é negligenciado em momentos como esse. E aí eu quero conversar especialmente com quem está no campo à frente, com quem está de ponta. Bombeiros, defesa civil, policiais militares, médicos, enfermeiros e voluntários, pessoas que estão à frente da assistência, na possibilidade de ajudar a organizar uma cidade. A gente geralmente não sabe o que está acontecendo com a gente trabalha muito, sem dormir, sem comer, sem descansar e negligenciando os nossos próprios limites. Muito do que eu pude aprender, muito do que eu pude fazer foi ajudar a cada um de nós que viveu as experiências de exaustão, de desgaste absoluto. Hoje tem palavra bonita para isso. Hoje a gente chama de esgotamento profissional, de burnout. Eu aprendi alguma coisa sobre isso. Não aprendi sozinho, aprendi com um grupo de pessoas e tenho um certo orgulho do que a gente pôde produzir como tecnologia para ajudar isso. Eu comecei a trabalhar na prefeitura no ano de 2010, né? Então eu não tinha, foi logo, né? Foi no meu primeiro ano de trabalho onde eu tinha acesso aos dados, né? Depois eu até virei gestora na área da saúde, onde a gente acompanhou. Friburgo, nesse tempo que, né? Então a gente tem aí um dado de tragédia, sempre já chegou a ser uma das cidades proporcionalmente com uma taxa, né? Um índice de suicídio maior do Brasil, né? Então isso é um problema muito grave na cidade e eu não sei se te dizer em dados estatísticos se tem uma correlação direta com a tragédia. O que eu sei te dizer de dados, né, é que o transtorno do estresse pós-traumático, que atinge mais ou menos, né, entre 20, estava lendo os dados, de 20 a 50% de uma população que sofreu algum tipo de trauma extremo como esse, né, uma tragédia climática. E posteriormente isso gera outras consequências, né, desenvolvimento de outras questões de saúde mental. Abuso de substâncias, depressão, né, ansiedade, entre outros, o que também pode levar a pessoa, já que ela está nesse tema, né, de ressignificação da vida,
também a medidas, né, infelizmente, ao suicídio e outras questões. Alguns anos depois, eu estava de novo me havendo com o mesmo cenário nas nossas cidades irmãs, Petrópolis e Teresópolis. Também se tornaram áreas conflagradas, áreas que foram dizimadas, destruídas e precisaram se refazer. Mais uma vez, eu estava de novo naquele mesmo cenário, sentindo aquele cheiro, vivendo aquele mesmo cotidiano. Ali, de uma maneira um pouco mais estabilizada, uma colega nossa, no mundo militar mais antiga do que eu, teve a oportunidade de trabalhar em Brumadinho, e ela trouxe muita coisa importante para a gente de Brumadinho. E a gente começou pela primeira vez a pensar, ter um tempo para a gente se organizar, pensar o que a gente poderia produzir, de que maneira se aproximar dessas pessoas, que públicos a gente poderia atender, em que lugares a gente poderia ser mais útil, que atendimento a gente poderia oferecer. 15 anos, eu na minha vida pessoal, tive a oportunidade de agir em 4 missões importantes. Isso é muito pouco tempo para catástrofes da magnitude que parece escalar, parece ser sempre progressivo. Até a última, em que eu já fui como missão, já fui por ordem do Estado do Rio de Janeiro, junto com um grupo de pessoas, um grupo importante, colegas do Batalhão de Choque, para a missão no Rio Grande do Sul, uma missão que completou um pouco mais de 30 dias. Nessa missão a gente já tinha ideias mais estabelecidas sobre que público atender, como atender, aonde chegar. A diferença de você ser capaz de ver com antecedência e fazer pelo ímpeto do voluntariado, vou chamar assim, é você ser capaz de oferecer os melhores recursos possíveis para o maior número de pessoas que você pode encontrar. Isso importa, porque nesse momento o tempo conta muito. Proporcionalmente ao risco que a gente corre, talvez a gente tivesse que tomar medidas mais robustas, né, para lidar com isso. E aí, falando da minha área, no que tange a saúde mental, uma coisa que eu sempre falo quando eu venho aqui nas entrevistas, né, existe aí a psiquiatria, a psicologia para dar um apoio no cuidado em saúde mental. No entanto, saúde não é uma conquista somente individual. Uma pessoa que viveu essa sequência de traumas que a gente está falando aqui nesse documentário, por mais que ela seja uma pessoa resiliente e capaz de se reinventar, ela também precisa de um suporte social para isso. Se for uma pessoa que tem uma vulnerabilidade social, uma baixa renda, ou mesmo pessoas que têm um acesso financeiro, os elementos, né, os atores da sociedade precisam ter um suporte para que você se reconstrua. Heróis surgiram naquele cenário de dor, em uma tentativa desesperada de resgatar a família de Wellington, da qual sobreviveram ele e o bebê Nicolas. 3 bombeiros do 6º Batalhão perderam a vida. 2 deles sequer estavam em serviço. Vitor, Verli e Freitas. Nomes de guerra, nomes de força, heróis da Serra. Então, já estava chovendo, né? Saímos do cinema com chuva e nós não fomos para nossa casa. A gente decidiu ficar ali porque a chuva era uma chuva extensa, era uma chuva pesada, né? Então, uma rotina normal de casa. Então, naquela noite, por curiosidade, assim, né? Dormimos todos no mesmo quarto. A mãe dela, minha sogra, porque a cama de solteiro estava ali, não quiseram mexer ela. A gente chegou em casa, o Nicolas já estava ali, então a gente não quis fazer a mudança do quarto. E aí dormimos todos no mesmo quarto. Só que o Nicolas, ele não tinha... a gente não estava com berço, com carrinho, com nada ali. Então, aí sempre aqueles jeitinhos de pai, mas eu falo que, né, enfim, a gente arrumou a cama dele no chão. Então, assim, do lado da nossa cama, é como se o guarda-roupa estivesse aqui onde você está, um guarda-roupa pequeno. Então, nesse espaço aqui, então, como se aqui onde eu estou fosse a cama, né? Então, nesse espaço aqui a gente arrumou a cama. Então, foi edredom, coberta, a gente arrumou tudo e botou ele ali, deitado ali, para ele não dormir espremido no meio da gente. Então, se ele não tivesse ali, ele não estava vivo. E aí eu acordei com esse barulho, né? Eu acordei com barulho de coisas caindo. Então foi tempo de sentar, perceber que algo estava estranho. Eu sentei na cama e aquilo foi caindo, só deu tempo de botar a mão para cima, né?
Então foi o tempo de fazer isso aqui para se proteger e aquilo bum, 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 né? E aquele silêncio total. Então, naquele primeiro momento, aquele susto, parecia um pesadelo, uma coisa assim. Mas depois a gente foi para ali, eu fui percebendo que de fato era uma coisa real, né? Então foi o que eu percebi ali naquele momento. Então, dado aquele fato, dado aquilo tudo que caiu, eu entrei no módulo sobrevivência, né? Então eu chamava pela Renata, não ouvia, eu chamava pela mãe dela, também não ouvia, o Nicolas chorava compulsivamente, né? E eu estava preso daqui para baixo, sentado eu estava preso. Então então o fato de estar com a mão para cima foi o gatilho que eu tive para conseguir mexer naqueles entulhos, o que caiu, a lama, aquilo tudo que me cobriu, né? Porque se eu tivesse deitado eu também não estava vivo. Então ali eu tive que ir cavando tudo com a mão. Foi quando os bombeiros chegaram, a primeira vez os bombeiros chegaram e foram mantendo contato com a gente. Quem tá aí? Eu falava quem tava. E eles tentando me manter lúcido, né, o tempo todo. Nós avistamos um bombeiro lá, fardado, estaria de folga porque todas as outras guarnições estavam empenhadas, e era o Vitor, que morava na esquina dali da Luiz Spinelli ali com a praça, que é em cima do posto Caçulinha. Ele ouviu, escutou o barulho, botou a farda dele e desceu para poder ver se tinha alguma vítima, enfim. Eu vi o Vitor acenando pra gente, nós descemos do carro e dali começamos os trabalhos. O Vitor sempre me reportava: Lopes, é aqui, entra por aqui que aqui tem uma saída, aqui tem uma entrada pra gente poder acessar ele. E eu dizia pra ele assim: não, eu acho que aqui também tem onde eu tô. Então você acessa ele aí que eu acesso ele aqui. Então o sargento Verli veio por trás de mim e falou assim: então, Lopes, faz o seguinte, eu vou entrar aqui dentro da casa com a marreta, vou tentar ver se eu consigo acessar ele por aqui. Eu falei: olha, alguém tem que ficar de olho no morro. Porque a minha guarnição toda empenhada, o pessoal também todo empenhado, o Vitor, o Verli, o Freitas, o sargento Ivan, todo mundo empenhado. Então os voluntários, eles estavam tentando nos ajudar, né? Foi então que um menino, o William, se eu não me engano, ele saiu assim e ficou olhando pro morro, tomando conta do morro, né? E não deu 20 segundos ou não deu nem um minuto, né? Depois que eu disse isso. Eu escutei ele gritando: vai descer, e um estalo muito grande. Era como se fosse um cabo rompendo. Aquele estalo e logo depois aquele barulho como se fosse uma onda, como se você estivesse numa praia e aquela onda gigantesca fazendo aquele barulho. Porque assim, no primeiro momento eu já estava quase me soltando, quando os bombeiros estavam próximos, eu estava quase me soltando. E quando eu estava quase me soltando, caiu tudo de novo, me soterrou todo de novo. Eu tentei correr, sair daquele buraco, foi o tempo de eu sair daquele buraco, eu deixar o Panaro passar, porque o Panaro estava na minha frente, o Panaro passou na minha frente, eu passei atrás dele correndo, eu falei: bom, não tem ninguém atrás de mim. Isso na minha cabeça, porque na verdade os outros 3 estavam atrás da casa, né? Eu falei: bom, não tem ninguém atrás de mim. Eu tive a nítida impressão de que não tinha ninguém atrás de mim. E aí corremos, quando nós corremos, não corremos muito também. O Panaro que estava na minha frente, ele deu um salto, parece que o deslocamento de ar saiu, tirou ele do chão e jogou ele lá para a portaria da Yamaha. E no meu caso, como eu fiquei por último, a avalanche me pegou as pernas e me deu uma cambalhota, sabe? Uma cambalhota, eu caí de cabeça, de corpo para cima, né? De cabeça para cima. E a avalanche veio me soterrando até o peito. Eles disseram que... eu não lembro exatamente disso, mas eles disseram que eu falei para me deixar ali, porque senão ia morrer todo mundo, né? O Lopes ficou soterrado, junto com mais outro bombeiro, ficou soterrado mais adiante. A equipe que conseguiu se desvencilhar primeiro do soterramento percebeu que ele estava preso, né, com risco de vida real. E tentaram chegar até ele. Mas havia muita lama e o pessoal afundava na lama, não conseguia chegar. E nesse momento o Lopes, vendo e considerando que a situação para ele já era de fatalidade, ele dizia: não, me deixem aqui, não venham, me deixem aqui. Porque ele entendia
que ali tinha chegado o momento. Pensei no juramento que a gente faz quando a gente entra na corporação, né, de dar a vida pelo seu semelhante. Nós estávamos empenhados, né? Inclusive quando aconteceu o segundo deslizamento de terra que soterrou os nossos companheiros, né? Que 3 chegaram a óbito e o Lopes que quase que fica também, né? Que ficou soterrado até a altura do peito, né? Nós fomos jogados pela lama e pelo deslocamento de ar, né? Aí procura daqui, a gente vendo quem estava faltando. Aí nós vimos, a gente via que ouvia o Lopes gritar por esses companheiros e nós fomos ao encontro deles. Chegando lá, nós vimos que o Lopes também era uma pessoa que estava precisando de ajuda, estava soterrado. O acesso até ele era muito difícil porque a quantidade de lama era muito grande e aquela lama ainda mole, você não tinha como pisar porque você também afundava na lama. Então nós tivemos que ir no rastejo, né? O padrão para tirar ele a gente não tinha como fazer porque a qualquer momento ainda podia, a gente não sabia o momento exato que poderia ou não descer mais terra, né? Como desceu, graças a Deus a gente conseguiu tirar ele antes disso acontecer, né? E aí, assim, foi tempo de deitar a cabeça. Eu estava no buraco, deitei a cabeça, assim, naquela lama e falei assim: Senhor, eu vou morrer desse jeito, né? Então essa é a minha negação. Assim, eu vou morrer desse jeito, né? Como assim? Né? E aí um pouco de água caía na minha cabeça, assim. Aquela pouca água que caía, eu tomava ela, né? Porque ali a gente, né, desidratado, enfim. E eu continuei cavando e continuei tentando me soltar. E o Nicolas chorava, o Nicolas parava de chorar, eu falei, morreu. Aí depois ele chorava de novo. Aí eu falei, não morreu. E aí eu fui até que eu consegui me soltar. E a última coisa que me prendia era um tijolo que pegava o meu pé, né, e segurava ele ali mesmo. Aí quando eu percebi que o meu pé estava meio que entrelaçado com o pé da Renata. Aí entra, né, ali eu ouvia Deus falar, assim, o meu testemunho é um testemunho de fé. E ele dizia assim, meu filho, isso é só um corpo, ela não sofreu a morte, ela está comigo. Missão dupla, o dever nos aponta, vida alheia, riqueza salvar, e na guerra punindo uma afronta, com valor pela pátria lutar. Ao refúgio, clarão gigantesco, labaredas flamejam no ar, no incêndio horroroso dantesco, a cidade parece queimar. Mas não temem da morte os bombeiros, quando ecoa da alarme o sinal, ordenando voarem ligeiros a vencer o vulcão infernal. Missão dupla, o dever nos aponta, vida alheia, riqueza salvar, e na guerra punindo uma afronta, com valor pela pátria lutar. E já luta os heróis a viventa, inflamando em seu peito o valor, para a frente que importa a tormenta, dura a marcha de sóis ou rigor. Nenhum passo daremos atrás, repelindo inimigos canhões, voluntários da morte na paz, são na guerra indomáveis leões. Missão dupla, o dever nos aponta, vida alheia, riqueza salvar, e na guerra punindo uma afronta, com valor pela pátria lutar. Mas aí eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque eu acho que a gente tem que dar honra a quem nos honra.
Naqueles primeiros dias de tragédia, toda a imprensa nacional estava dentro do município. Aquela coisa, o pessoal querendo saber quantas pessoas mortas, o que tinha acontecido. Quando se tirou o último corpo e a coisa esfriou, ficaram só as emissoras locais. E dentro desse aspecto, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com a TV Zoom, com o jornalismo dessa casa, porque todas as vezes que nós precisamos, no pós-tragédia, depois de 2011, o jornalismo da TV Zoom estava ali presente, atendendo uma demanda local.